Um bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depende da hora que vocês estiverem vendo este vídeo. Eu gravei essa videoaula e no final que eu vi que o fone não estava conectado direito. O áudio ficou muito baixo, não deu para ouvir. Então eu vou refazer essa aula, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Essa aula, pessoal, é a correção das atividades do módulo 3, tá bom? Então vamos lá. Eu fiquei muito feliz quando vi que isso aconteceu. Mas normal, acontece mesmo, entendeu? É começar aí de novo, né? Quantas vezes for necessário para que fique legal. Pessoal, atividade 1, trabalhando aqui o mapa político do Brasil. Então nós temos aqui as direções dos pontos cardeais, certo? Que é a Rosa dos Ventos, que é esse conteúdinho que a gente viu aqui já na última aula, que eu expliquei para vocês, tá bom? Os pontos cardeais e os pontos colaterais. Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais, entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o oeste e o sul, sudoeste. E entre o norte e o oeste, noroeste. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para a atividade, né? Inclusive, eu lembro que alguns alunos acho que já tinham feito na sala até, mas vamos lá, né? A direção, então, de Belém para Goiânia. Então, a gente vem no mapa aqui, localiza Belém, Belém do Pará, está aqui, para Goiânia, né? Goiânia está aqui. Então, a direção está, né, de norte para sul, certo? Aí você marca aqui, sul, ok? Agora que você entendeu como é, dê uma pausa no vídeo, faça uns exercícios que ainda não fez. Quem já fez, corrige, né? Então, depois que você preencheu todo o exercício, vamos para a correção, tá bom? Ó, de Vitória para Campo Grande. Então, você vem aqui e localiza Vitória. Opa, vamos lá, deixa eu mudar essa cor que não ficou muito boa. Essa aqui vai ficar de Vitória, no Espírito Santo. Vitória, né? Para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, né? A sentido de Vitória para Mato Grosso. Olha na Rosa dos Ventos. Para onde está indo? Para oeste. E assim sucessivamente, pessoal. Rio Branco para Aracaju é leste, tá? Brasília para Natal, nordeste. Então, aqui, Brasília, certo? Para Natal, está na diagonal. Diagonal entre norte e leste, está lá, diagonal. Nordeste, beleza? Rio de Janeiro e Porto Velho, né? Tá aqui Rio de Janeiro, certo? Na direção de Porto Velho. Aqui, Rio de Janeiro, bem em cima. Rio de Janeiro, Porto Velho. Qual a direção? Olha aqui, ó, norte e oeste. Entre o norte e o oeste, noroeste, pessoal. Beleza? Rio de Janeiro, Porto Velho, noroeste. Vitória para Curitiba, sudoeste. E Manaus para São Paulo, sudeste. Ok, pessoal? Indo para a próxima atividade, atividade 2, né? Então, ó que bonito tinha ficado tudo isso. Vamos lá, refazer tudo isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ai, gente, tinha ficado tão legal. Vamos lá. Que aí nós vamos corrigindo os exercícios. E vocês vão compreendendo aí o raciocínio, né?
Então, pessoal, lembrando da explicação anterior, né? O mundo nós separamos ele em hemisférios, né? Tá errado, não é isso. Nós separamos o mundo em hemisférios, né? Então aqui não é isso. Enfim, aqui nós temos, tá, pessoal? A linha do Equador que separa o mundo, né? No norte, hemisfério norte, e o sul em hemisfério sul. Então nós vamos localizando os pontos da mesma maneira que nós localizamos os pontos num jogo de batalha naval, por exemplo. Então, ó, o ponto A, aqui, ó, ele se localiza no hemisfério norte, certo? Linha do Equador está acima da linha do Equador no hemisfério norte. E aqui nós temos os graus, que vai de 0 grau na linha do Equador até 90 graus, que está lá no Polo Norte. Então, quantos graus está essa linha do ponto A? Então, eu conto aqui, ó, 10, 20, 30 até 50 graus. 50 graus, norte. O ponto B, 90 graus, olha aqui, ó, na linha dos 90 graus, norte também, né? O ponto C se localiza aqui, ó. Então vamos ver em qual linha, 90 graus, norte ou sul, ó, norte para cima, sul para baixo. Então aqui a direção sul, né? Então 90 graus, sul. Aí nós temos 60 graus norte. Então tá aqui, ó, né? O ponto D, linha do Equador, 60 graus norte, né? Perfeito. E o ponto E, toda vez que tiver uma medida, uma distância num ponto zero, se for na latitude ou se for na longitude, não importa, pessoal. Ponto zero é linha zero. Se está bem em cima da linha, não é norte e não é sul. Se for na longitude, está em cima da linha, não é leste e nem oeste. Tá bom, pessoal? Então, qual é a medida pro? Latitude 0 grau, tá? Aí vamos para a atividade 2. Atividade 2, não estamos falando de latitude mais. Nós estamos falando de leste para oeste, tá? São as longitudes. Longitudes são os meridianos, as linhas que ficam em pé, pessoal, ficam na vertical. Beleza, sexto ano? Então vamos lá. Aqui então nós temos, né, os dois hemisférios agora. Não é mais o hemisfério norte e o hemisfério sul. Agora nós estamos falando do hemisfério leste e do hemisfério oeste, tá bom? Então, mesma situação que eu falei ali atrás, né? Ponto A está bem em cima do 0 grau. Então, aqui, 0 grau. Ponto B, galera, está aqui, ó, na linha, né? Tá aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. 60 graus do lado leste do mundo ou do lado oeste? Do lado oeste. Então marca 60 graus oeste. O ponto C, pessoal. Ponto C está aqui. Então eu venho na medida 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 graus. 120 graus leste ou oeste? 120 graus oeste pro. Perfeito, pessoal. Ponto D. Localize o ponto D no mapa. Na quadrícula aqui, né? Vai virar uma quadrícula, né? Ainda não. Ponto D, né? Nas longitudes. Ponto D, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 graus, tá? 80 graus de longitude leste ou oeste? Longitude leste, pro. Perfeito. Então, marca aqui. 80 graus. Pode pôr o L de leste também, não tem problema. Pode pôr o E, tá? Porque o E mesmo, a associação de leste, né? Como é comentado na língua inglesa, né? Então, aqui, ponto E agora, gente. Ponto E está aqui. Então, olha na linha lá, ó, 180 graus.
Então, ó, meridiano principal. Então, vai lá, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, até chegar nos 180 graus. 180 graus leste ou oeste? 180 graus leste. Beleza, pessoal? Ok, agora nós temos a quadrícula no ponto C. Aqui, pessoal, não tem muito segredo, né? O segredo é juntar a latitude com a longitude, os meridianos, que são as longitudes, com os paralelos. Os paralelos, que são as latitudes. Então, né? Nós temos as duas linhas principais aqui. Nós temos a linha do Equador, certo? Que separa o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. E nós temos também o meridiano de Greenwich, que separa o mundo em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, nós damos a localização igual ao jogo de batalha naval. Coluna A, fila 3 e assim por diante. Ou então, igual a localização do tabuleiro do jogo de xadrez, que é marcado, né, por letras e números, né, que vai de 1 a 8 e do A até o H. Se eu não me engano, até o H. Faz tempo que eu não jogo. Então, aqui, pessoal, vamos localizando, certo? Ponto A está aqui. Opa, deixa eu mudar a ferramenta. Ponto A está aqui. Ponto A, galera, né? Então, está aqui, ó, na linha deitada. Na linha deitada, que é o paralelo, certo? Na linha de 60 graus. 60 graus, em qual hemisfério que está? Norte ou sul? 60 graus norte. Beleza. Agora, na linha em pé, qual é a medida da linha? Vamos lá. 60 graus também, pro. 60 graus oeste ou 60 graus leste? 60 graus pro oeste, né? Tá aqui, ó. Então eu marco lá. 60 graus norte por 60 graus oeste. Essa é a localização do ponto A. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o ponto B. O ponto B, localização da longitude, ó. Longitude ali em pé, 60 graus. Perfeito. E a linha deitada, pro? Vamos lá, ver a medida, ó. Linha deitada, latitude. Latitude 10, 20, 30, 40, ó, tá na linha dos 50. 50 graus de latitude. Norte ou sul? Norte. Então, 50 graus de latitude norte por 60 graus de longitude, de longitude leste, tá? Aí o ponto C. Ponto C, tá aqui. Então, ó, tá bem pertinho da linha do Equador. 10 graus aqui, no hemisfério norte. E em qual linha que ele tá da longitude? Longitude, as linhas que ficam na vertical. Então, vem do 0 até o 100. 100 graus de longitude leste. Então, marcando aqui, ó, 10 graus norte, 100 graus leste, né? O E do west em inglês, né? Então, vamos lá. Ponto D, tá aqui, ó, já. Vamos completar, né? Que não tá com a medida aqui. Ah, tá sim, tá. Vamos lá. O ponto D tá bem aqui, ó. Então, vamos lá. De latitude, linhas que são deitadas, os paralelos são deitados, tá? Ficam na horizontal. 10, 20, 30 até os 70, ó. 70 graus, tá bem na linha dos 70. Então, 70 graus, hemisfério norte ou hemisfério sul? 70 graus, hemisfério sul. Isso, muito bem, gente. E na longitude está exatamente em cima do zero. Então, não é nem leste e nem oeste. É em cima do zero. Então, vem a marcação. 70 graus sul, 0 grau de longitude. 70 graus de latitude, 0 grau de longitude. Ok, pessoal? E o último ponto deste exercício, ponto E. O ponto E, galera, ele está localizado a 50 graus sul, né? Então tá lá, latitude,
os paralelos, a linha na horizontal, 10, 20 até os 50. 50 graus sul. E nós vamos ver agora, né? O meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, que é a longitude principal. Então, nós vamos lá, até os 110 graus oeste do ponto E, tá? Oeste porque está do lado oeste do planeta. Então, a localização 50 graus sul por 110 graus oeste. Próxima atividade aqui, galera. Então, ela é um pouquinho diferente. Agora, a gente não vai encontrar a longitude e latitude. Nós já temos ela. E você vai posicionar ela no mapa. Então, por exemplo, você vai pegar o ponto A e você vai colocar no mapa. Ele está marcando 0 grau de latitude e 0 grau de longitude. Então, você vai lá no 0 grau de latitude, 0 grau de longitude e coloca ele lá. Aí aqui, por exemplo, tá aparecendo aqui o ponto D, né? Então, vamos lá pegar o ponto D. 90 graus norte e 70 graus leste. Aí você vai achar 90 graus norte, 70 graus leste e vai colocar ali. Então, aqui já passei para você. Dê uma pausa no vídeo agora, né? Faça o exercício, complete tudo. E aí, depois que você terminar, continue vendo, certo? Então, vamos lá. Tá? Acredito que vocês tenham feito isso. Então, para as correções, tá? Então, vamos lá. O ponto A, 0 grau de longitude por 0 grau de latitude. Ele está aqui. Ok? O ponto B, 0 grau de latitude. Então, é nessa linha que ele está, em algum lugar. 0 grau de latitude. Por 180 graus leste. Então, eu vou lá. 180 graus. Aqui tem 180 graus e aqui também. Só que desse lado é oeste. E aqui está marcando leste, então é deste lado. Então aqui fica a localização do B. O ponto C, galera, tá lá, 40 graus sul. Perfeito. Então 40 graus sul, latitude principal. Eu vou na linha dos 40 graus. Então está em algum ponto desse lugar. Por 40 graus oeste. Então eu vejo aqui 0, 20, 30, 40. E aqui fica a localização dele, tá? Agora aqui no ponto D, o ponto D, galera, né, tá marcando, ó, 40 graus, desculpa, 90 graus, o ponto D, norte. Se é norte, então é hemisfério norte. Então, linha do Equador, 90 graus. Então, 90 graus, ó, essa linha aqui, ó, dos 90 graus que tá aqui deitadinha, né, então tá marcando ali, ó, 90 graus é norte, então tá aqui 10, 20 até 90 graus. Por 70 graus leste. Então 70 graus leste se localiza aqui. O ponto E, galera, na minha apostila aqui, o gabarito, tá errado, tá? Porque aqui, ó, tá marcando 60 graus. Então a localização não é essa, tá bom? Ignore esse ponto E aqui. Então tá aqui, ó, E 90 graus sul. 90 graus, tá aqui a latitude, ou desculpa, a latitude principal, que é a linha do Equador. Então, eu vou até 90 graus sul. Então, 90 graus sul, tá marcando nessa linha aqui. Por 90 graus oeste. Então, eu encontro 90. Então, a localização correta do ponto E é aqui, ó, tá? Ignore esse E aqui. É aqui que ele deveria estar, tá bom, pessoal? Beleza? Vamos na sequência, então, a próxima atividade. Então, a próxima atividade vem mostrando uma tirinha, né, da Mafalda. Mafalda, ela aterroriza o pessoal do ensino médio, aterroriza o pessoal do vestibular, ela pega bastante no pé da galera, tá? Então, vamos lá. Olha este mundo. Olha, este é o mundo começando. Olha, este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, aqui vem perguntando, né? Qual é a vantagem e desvantagem de conseguirmos fazer uma versão reduzida do mundo, né? A parte anterior vem falando da importância dos mapas e tudo, né?
Então, a vantagem, galera, é que nós podemos simular os movimentos de rotação e translação, nós podemos aqui, nós podemos analisar o clima, vegetação, as correntes marítimas, questões políticas no mundo. Essas são as vantagens, ok? As desvantagens é que esse modelo reduzido é de difícil manuseio e difícil transporte, né? Por exemplo, olha esse globo, é quase do tamanho da Mafalda. Como ela levaria para os lugares para estudar, né? Seria complicado. Então, a desvantagem é o transporte, né? Desse modelo reduzido aí, tá bom? Próxima atividade, pessoal, né? A gente viu aqui as projeções, como era a projeção conforme do Mercator, como era a projeção equivalente do Peters, né? Eu expliquei na última aula, e como seria uma projeção equidistante, né? A filática e assim por diante. Então, na atividade 4 aqui, ó, vem falando de anamorfose, tá? Então, aqui, né? Se você, nesse momento, se você não fez essa atividade ainda, dê uma pausa, leia a atividade, certo? Então vamos lá. O que vem falando, né? Aqui sobre o mapa político do Brasil e as divisões estaduais, né? Cada estado brasileiro. E aqui é um mapa de anamorfose, tá? O que é um mapa de anamorfose? Ele deforma as áreas que ele quer mostrar, com mais ênfase. Por exemplo, eu pego o mapa mundi, aí eu quero fazer um mapa de anamorfose da fome. Tá, ou seja, os lugares do mundo que tem mais gente passando fome será aumentado. Os lugares do mundo que tem menos pessoas passando fome será reduzido, tá bom? Então aqui, por exemplo, né, tem o Pará, vamos pegar o Amazonas, vai. Olha aqui o tamanho do estado do Amazonas. Então, nós temos aqui, né? Um quadradinho dessa espessura significa que tem 1 milhão de habitantes. E eu vou ampliando esses quadradinhos conforme vão tendo mais milhões de habitantes. Então, olha aqui, ó, o Amazonas. Ele ficou bem pequenininho nessa anamorfose, tá? Agora, olha o estado de São Paulo aqui, o tamanho dele. E olha, na anamorfose, é o maior estado, certo? Então, aqui, ó, com a orientação do professor, que é a pessoa que aqui vos fala, identifique a unidade da federação com maior população e justifique sua escolha. Está aqui, ó. São Paulo é o maior estado em população. O mapa de anamorfose, olha só, mostrou que ele é o que tem mais pessoas, tá? Com base na análise do mapa político e da anamorfose da população, a unidade da federação onde você mora está entre as de maior população? Sim, né? Está no estado de São Paulo, onde tem a maior população, né, do Brasil, o estado que tem mais pessoas, né, totalizando aí no estado todo cerca de 46 milhões de habitantes. Então, se a gente pegar, por exemplo, a população da Coreia do Sul inteira é 51 milhões de habitantes. Se pegarmos a população da Itália inteira, dá cerca de 60, quase 61 milhões de habitantes também. Então, nós vemos que o estado de São Paulo tem muita gente, tá, pessoal? Vamos aí para a próxima atividade, que é a atividade 5, que faz a comparação, né, do mapa do Peters com o mapa do Mercator. O Mercator ele fez os mapas, né, lá atrás, né, bem distante da nossa realidade, né? E aqui o que acontece, né? Vamos lá comparar então. O mapa do Mercator, ele preserva o formato, mas ele distorce o tamanho. O tamanho fica muito errado. Por exemplo, aqui, ó, é a Groenlândia, certo? E aqui é a África em preto, tá bom, pessoal? É a África, certo? A África, ela é 14 vezes maior que a Groenlândia. 14 vezes maior. Só que no mapa dele, aqui, a África, ela é um pouquinho menor, talvez, do que a Groenlândia. Então, esse aqui é o que? Com a ajuda de um atlas, a gente pode usar aqui esse mapa mesmo. Compare as dimensões e as formas da Groenlândia com as do continente africano, né? Então, tá aqui, ó. Na projeção agora vamos lá.
Aqui no gabarito tá falando em verde, tá? Mas eu tô vendo azulzinho. Enfim, tem gente que pode falar verde, tem gente que pode falar azulzinho. Eu vou mudar a cor aqui. Coloquei esse amarelinho, vai. Ah, não. Volta, Ctrl Z. Fora, colocar um amarelinho. Esse amarelinho, vamos pegar o tamanho da Groenlândia. Opa, não. O tamanho da Groenlândia do Arnold Peters. Então, ó como a Groenlândia dele fica pequenininho, mas ela tá bem deformada, tá? Olha como a África do Peters fica grande. Tem que ir até o ponto. Tá difícil de visualizar aqui, mas tá aqui mais ou menos. Ó. Aqui, ó. Pega o continente africano aqui, até o final aqui, ó. Aí eu posso fechar aqui um pouco mais. Beleza. E aqui. Olha só, a linha amarela tá mostrando o continente africano, tá? O tamanho que ele fica por essa linha verdinha, azulzinha, enfim, pela projeção do Peters. Então, o Peters, o que ele faz? A África é muito maior do que a Groenlândia. Ela é muito maior, só que ele distorce o formato. Ela fica no formato esquisito, né? Fica mais alongada, mais deformada. Já a Groenlândia fica bem reduzida, mais deformada também. Então, aqui como fica a resposta, né? No caso do Peters, né? Ele preserva a diferença de tamanho entre eles, mas deforma o formato. Já o Mercator, ele mantém o formato, mas ele distorce o tamanho, tá bom? O tamanho fica desproporcional. No Mercator, para vocês entenderem melhor, é como se eu pegasse uma pessoa de 2 metros de altura. Aqui, 2 metros de altura. E comparasse com uma pessoa de 1 metro de altura. De repente, um anão. 1 metro de altura, um adulto com 1 metro de altura. Esse 1 metro de altura, no mapa do Mercator, está maior do que o jogador de basquete de 2 metros, por exemplo. Tá bom? Já o que acontece? No mapa do Peters, o cara de 2 metros, vamos supor que ele seja desse tamanho da minha mão, desse tamanhozinho aqui. Ó. Se o cara de 2 metros ele tem esse tamanho, o cara de 1 metro ele vai ter a metade. Gente, um cara de 1 metro não tem essa distância. E nenhum cara de 2 metros tem esse tamanho. Desculpa, um cara de 1 metro não tem esse tamanho. E o cara de 2 metros não tem esse tamanho. Só que a diferença de tamanho deles aqui ficou igual, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos para o teste, né? Então, nos testes, pessoal, né? Dê uma pausa no vídeo agora, leia os testes, faça os testes e aí vamos para a correção, né? Se desafie, teste os seus conhecimentos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Acredito que vocês tenham feito isso, já tirou pausa, então perfeito. Então aqui, ó, como vocês já leram, é uma viagem de ônibus de São Paulo para Brasília, tá? O passageiro solicitou um assento ao lado da janela para receber os raios solares no período da manhã. Então vamos lá. Imagina que aqui é o ônibus, certo? Tá aqui o busão do cara. Então tá bom. Então o ônibus está saindo de São Paulo para Brasília. Perfeito. Tá? Se ele está saindo de São Paulo para Brasília... Okay. É aqui. Imagina a Rosa dos Ventos, né? Então ele está saindo de São Paulo e indo para Brasília. Cadê o mapa? Ele está saindo aqui de São Paulo e indo para Brasília, né? Então é nesse sentido aqui. Opa, deixa eu arrumar lá. Meu ônibus ele tá torto. Então ele está indo de São Paulo para Brasília. Ele está indo... Então ele está indo para esse sentido aqui, né? Ele está indo
Está indo para lá, certo? Beleza. Então, se aqui é o norte, sul, leste, oeste. Leste é o lado que o sol nasce, oeste é o lado que o sol se põe. Então vamos lá. A viagem se dará no sentido sul-norte, né? Ou seja, está saindo da parte sul indo para a parte norte? Sim, né? Isso é verdade. 2. O passageiro ocupará o lado esquerdo do ônibus. Então aqui, ó, ele quer. O passageiro solicitou um assento ao lado da janela para receber os raios solares da manhã. Se o sol nasce do lado leste, ele pediu para sentar desse lado. Certo? Tá? Então aqui, ó, o passageiro ocupará o lado esquerdo do ônibus? Não, ele ocupará o lado que o sol nasce, não o lado que o sol se põe. Tá? Então tá aqui. O assento do passageiro ficará em uma janela voltada para o oeste? Não, o lado oeste é esse lado aqui, ó, para lá. Então, a janela que ele vai estar mais perto está voltada para o leste. Então, por isso que a 1 só é verdadeira aqui na A, tá? Então, vamos lá. Observe no mapa a seguir as coordenadas geográficas A e B correspondem a pontos localizados respectivamente na. Então, o ponto A está localizado a 15 graus sul e 60 graus oeste. O ponto B, 60 graus norte e 120 graus leste. Beleza. Então, eles estão localizados aonde? Na Ásia e na Europa? Tá, então, peraí. Respectivamente, é isso aqui. Isso aqui é a Ásia, certo? Isso desce também para cá. Isso aqui também é Ásia. Até aqui, ó, tudo é Ásia. Então, tudo isso aqui é Ásia, certo? Então, o ponto A está na Ásia? Não. O ponto A está aqui, ó, no continente americano, tá? Ok, pessoal? E o ponto B? O ponto B está na Ásia. Tudo bem, gente? 3. Olha a Mafalda de novo aí. Então, aqui tem a Liberdade, tá? É um personagem, a Liberdade. Mas Liberdade, você está pondo ao contrário. Então, veja que a Liberdade está colocando o mapa aqui de cabeça para baixo. Então, a Liberdade explica para a Mafalda que esse ponto, que esse mapa não está errado. Né? Ela explica que como a Terra está no espaço, como é que ela está? Como é que eu sei assim o que lado que eu vejo está certo? Imagine que a Terra é a sala de aula de vocês. Então, se eu estou dando aula perto da lousa, e cada um sentado no seu lugar, aí eu vou dar aula perto da mesa do professor, tá cada um no mesmo lugar. Se eu for dar aula perto da porta, cada um no mesmo lugar. O mapa não mudou. O que mudou foi meu ângulo de visão. Eu vejo vocês de uma diagonal, eu vejo vocês pelo centro, eu vejo vocês por outra diagonal. E se eu for dar aula pelo fundo da sala? Eu continuo vendo vocês, só que de um jeito diferente. Se eu for dar aula do lado da sala, eu continuo dando aula, eu continuo vendo vocês de um lado diferente. É igual, por exemplo, pegar aqui essa caneca, certo? Ô, Pro, você é São Paulino? Né, eu sou. Esse ano a gente estava bem, né? Até antes da parada. Vamos ver como vai ficar depois. Gente, eu pego essa caneca. Eu estou vendo ela nesse ângulo. Perfeito? Beleza. Mudei o ângulo. Eu estou vendo essa caneca de outro ângulo, de cabeça para baixo, ó. Fundo que tem entrada, abertura para colocar água ou qualquer outra coisa. Eu gosto de tomar chá. Então, vou colocar meu chá aqui, ó, o café. Virei a caneca de lado. Percebe? Não importa a forma que eu veja, isso vai deixar de ser uma caneca? Não, não vai deixar de ser uma caneca. A forma como a Liberdade coloca o mapa vai deixar o mundo diferente? Não, porque não tem essa história de cima e embaixo. A gente não sabe onde é, não tem isso, né? No espaço. Por quê? A Terra está lá orbitando no espaço. Ah, onde é para cima, onde é para baixo? Gente, está todo mundo vivendo na superfície da Terra, tá? Então não tem cima e embaixo, tá bom? É isso que está sendo criticado aqui. Então, ó, nela, a personagem Liberdade critica o fato de a direção norte estar na parte de cima do mapa. Eu posso inverter o mapa, como eu mostrei para vocês, como eu inverti a caneca. Então, apenas a 1 e 3 estão certas, né? Então, aqui, ó.
A 2, por que a 2 está errada? Só há uma forma correta de representar o planeta Terra. Não. A 2 está dizendo que eu só posso ver a caneca desse jeito. Não, eu posso ver a caneca de outros jeitos também. Então a 2 está falando que eu posso ver o mapa só de um jeito. Não, eu posso ver o mapa de outras maneiras diferentes. Tá bom, pessoal? Beleza? A 4. Tem um camaradinho aqui no Polo Norte. Então você para agora e faz a questão. Dá uma pausa. Eu espero você. Já esperei. Então vamos lá. O camaradinho, ele está aqui no Polo Norte, certo? Então aqui, ó, podemos afirmar que a pessoa olha para onde? Gente, se ela está no Polo Norte, para qualquer lado que ela olha, ela vai estar olhando para o sul, tá? Então aqui, a pessoa está bem aqui no Polo Norte. Qualquer direção que ela olhar, se ela olhar aqui e ela fosse andando até chegar lá embaixo, né? Aliás, na parte mais ao sul, acabei de falar que não tem essa de baixo e em cima, né? Então tá todo mundo no globo terrestre aqui. Então no globo terrestre, então eu saí andando, né? Cheguei até o sul. Se eu estou desse lado, se eu estou aqui e saio andando para esse lado, eu vou andar até sair no sul também. Ir para cá, ir para cá. Todas as direções que eu olhar aqui, eu estou olhando para o sul, porque se eu andasse até o final, eu chegaria no sul do mundo, tá bom? Atividade do em casa. Em casa aqui é bem simples, pessoal. Dá vontade de espirrar. Vamos lá. Pronto. Eu achei que eu ia espirrar, eu dei uma pausa no vídeo e acabei não espirrando. Então, galerinha, aqui, ó. Faça em seu caderno um croquis, ilustrando um quarteirão. O croquis, galera, você vai fazer um mapa à mão, tá bom? Do quarteirão da tua casa. E você vai colocar a sua casa em qual sentido está. Por exemplo, vamos imaginar que aqui é o quarteirão que eu moro. E minha casa... Opa! E minha casa é bem aqui. Minha casa ou meu prédio, enfim. Então, a saída para a rua está nessa direção aqui, tá? Aqui é a rua da minha casa. Então, vamos lá. Determine com base em seu croquis e nas observações feitas a direção para a qual estão voltadas. A frente da minha casa, no caso, ela está para o lado esquerdo, então é na direção oeste, tá? E a janela do meu quarto? A janela do meu quarto, ela está aqui, ó, para este lado, então ela está na direção sul, tá bom? E o do seu? Faz aí. Pode usar esse espacinho também aqui da própria apostila, ó, tá vendo? 2. Leia o texto a seguir. O Brasil, banhado pelo Oceano Atlântico, se localiza ao sul da Venezuela, a República da Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa. Seu território está compreendido entre as latitudes 5 graus norte e 33 graus sul, e as longitudes de 34 oeste e 73 oeste. O texto acima descreve a localização relativa e a localização absoluta do Brasil. Então, o que é localização relativa? Localização relativa, ela não é precisa. Por exemplo, olha, eu moro na Rua do Mercado, tá? Mas aonde, mais ou menos? Entre o mercado e a esquina que tem a pastelaria, por exemplo. Eu não fui exato, eu dei mais ou menos onde está. Isso é localização relativa, tá bom? Então lá, diferencie localização relativa. A localização relativa, ela não é exata, tá? Ela pode usar bastante pontos de referência, né? Como as estrelas, o sol, ou enfim, pontos da cidade também. Agora, e a localização absoluta? Aí é o ponto exato. Onde você mora? Eu moro na rua tal, número tal, é lá. Eu moro na longitude tal, latitude tal, naquele ponto exato. Então, isso é a localização absoluta, tá bom? Então, ó, dê exemplos da localização absoluta e relativa, utilizando como referência a sua carteira na sala de aula. Então, população. A localização é absoluta. Eu estou sentado na terceira carteira da quarta fileira, por exemplo. Eu estou sentado na frente da mesa do professor. Eu estou sentado, enfim, a localização direta, certo? Bom. Agora, a localização relativa, eu estou sentado, né,
Na sala de aula do lado direito. Tá bom, o lado direito tem vários pontos ali que podem ser o lado direito. Então, eu sei que está dentro da escola, do Colégio Terra, eu sei que está dentro da sala do sexto ano, eu sei que está do lado direito da sala, por exemplo, tá? Então, essa seria uma localização relativa, né? Na localização absoluta, eu estou a sul da carteira do Zezinho, eu estou a norte da carteira da Mariazinha, eu estou a oeste da carteira do Luizinho, e assim por diante, tá? O João das Couve está lá dando aula, eu estou na frente da mesa do João das Couves, e assim por diante, tá bom, pessoal? A 3 aqui é o mesmo processo, ó. Imaginem que você convidará os seus colegas de classe para comemorar seu aniversário em sua casa. Para ajudá-los a chegar ao encontro, você fará um mapa do trajeto da escola, um ponto de referência que todos conhecem, até a sua casa. Para isso, você deverá, então você vai listar cada direção tomada da escola até a tua casa. Então, por exemplo, eu moro longe, pegue as vias principais, as ruas principais. Olha, você vai sair da escola, você vai seguir na direção da rua tal, até tal lugar. Aí depois você vai virar à esquerda, até tal lugar. Aí vai chegar numa loja lá, aí você vira à direita, e assim por diante. Ou você vai andar até a rua tal, e de lá você vai sentido a rua tal, até chegar na sua casa, né? Para os seus amigos irem para essa reunião aí que vocês estão planejando, tá? B, fazer um croquis para servir como referência para os colegas. Então, assim, às vezes as pessoas fazem, ó, vai para tal lugar, ó, vou escrever aqui, ó, vou fazer um desenho para você chegar lá. É esse desenho que você vai fazer que a gente chama de croquis, tá bom? Guarda o croquis, né? Faça ele no caderno, numa folha de sulfite ou alguma coisa do tipo, não tem problema. E na volta a gente vê, tá bom? 4. Então aqui, ó, observe os mapas a seguir, elaborados com base em duas projeções cilíndricas que levam sobrenomes de seus autores. Então, galera, é a projeção do Mercator. Opa! O é a projeção do Mercator. O 2 é a projeção de Peters. Essa é a resposta da 1. Identifica as projeções. A 1 é do Mercator, a 2 é de Peters, né? O Peters, no caso. Apresente as principais diferenças entre elas com relação às suas respectivas distorções. É igualzinho aquele exercício que a gente fez. Então aqui, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a Groenlândia de novo, e agora, em vez da África, vamos pegar o Brasil. O Brasil, pessoal, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então aqui, por exemplo, ó, Brasil, aí a caixa de texto, adicionar texto. Não sei fazer isso, então tem que aprender. Deixa eu ver. Então aqui o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Groenlândia, ela tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Não ficou excelente, mas deu para entender. Então, no mapa do Mercator, ele mantém o formato dos países, dos continentes, enfim, mas ele deforma o tamanho, tá? Olha aqui agora, ó, a Groenlândia, olha aqui agora a Groenlândia e olha o Brasil. Aqui o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a Groenlândia tem 2 milhões, mas a diferença de tamanho entre eles, ó, tá bem correta. Mas o formato, o Peters deforma muito, tá bom? Então essas são as principais características, ok? Beleza, pessoal? A gente termina aqui, então, a correção do módulo 3. Eu espero que agora tenha dado certo essa gravação, porque eu não quero errar de novo, tá? Enfim, continuem estudando, continuem curtindo a família, se divertindo em casa, da maneira que vocês puderem, tá? Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos aí, né, bem. Cuidem de seus familiares, cuidem. E até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!